pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos continuar aqui a minha aula de informática básica, a segunda aula. Eu parei aqui nesse processo aqui da nossa pirâmide. Eu vim falando que a memória, classifiquei aí as memórias, né? E eu parei praticamente na memória RAM e ROM, tá? Que são as memórias de leitura e memória de acesso aleatório. Bom, dando prosseguimento, eu tenho agora as memórias secundárias, que são as memórias baratas que a gente encontra aí, né? Que são os pendrives, que eu não coloquei aí, os famosos disquetes, antigamente, né? Existiam os disquetes, os discos rígidos, são as memórias que não são necessários estar na máquina, tá? É claro que para eu colocar a máquina em funcionamento, para me atender, eu vou precisar que tenha uma memória secundária, uma memória auxiliar, também chamada assim, e ela ter contido algum programa, tá? Então, a gente praticamente liga o computador, o processador vê a BIOS, verifica o funcionamento de um teclado, de um monitor e de um disco rígido, por exemplo, e fala: disco rígido, o que nós temos aí, né? E aí ele vem e fala: olha, nós temos aqui um sistema operacional. Tem aí a imagem de um hard disk para você verificar como é que é. Antigamente era um disco em agulha, era lento, né? Hoje nós temos um disco eletrônico, né? Então já consegue armazenar mais informação e ele também consegue ser um pouquinho mais rápido, tá? Mas são memórias mais lentas do que as registradoras, tá? Tem aí alguns exemplos de capacidade, quanto armazena cada informação. Então, o disquete armazenava 1,44 MB, né? Tem aí o CD, que tinha praticamente 700 MB, né? Então, quantos disquetes foram retirados de sua caixa assim que foram lançado aí o CD, o gravador de CD, né? O gravador de DVD, então, né? Então, tá aí e foi salvando a gente. Vou falar um pouquinho dessa impressora, porque já caiu em prova de concurso público o seguinte: qual impressora tem um contato com papel? Né? Então, muita gente que não tinha o conhecimento de como funciona uma impressora, um hardware, né? Ele acabou se perdendo e deve ter perdido a questão. Então, nós temos 4 tipos de impressora. Nós temos a jato de tinta, que ela cospe a tinta. Nós temos a impressora tipo matricial, que é o que tem um contato com o papel, ela bate, ela praticamente imprime com um toque, né? Que nem a máquina de escrever, foi uma das primeiras impressoras. Depois nós tivemos a máquina laser, que é um toner pó, é atraído por uma fonte, esse pó, e aí vai manchando a folha. E nós temos aí a impressora térmica, a impressora que trabalha através do calor. É a mais utilizada. Nós imprimimos nossos comprovantes aí através da impressora térmica, tá? Então, praticamente aí nós terminamos aí a parte de impressora, né? Tem aí alguns dispositivos para terminar aí a nossa analogia, os disquetes, zip disk, já acabaram todos, né? Um leitor de código de barra, né? Também está caindo de desuso porque o smartphone está substituindo, né? E tem aí o cartão perfurado, que praticamente é o que ainda se utiliza, né? A gente faz a nossa fezinha na Mega Sena, nós fazemos a nossa resposta do cartão resposta, né, da prova, então ainda é muito utilizado o cartão perfurado, tá? E, bom, para que serve o computador? Serve para manipular informação. Então nós temos esse desenho aí que eu coloquei aí para falar assim: por que tem esse desenho, né? Por que aparece essa imagem? Por que este é o botão de liga e desliga? Então, praticamente eu vou explicar a analogia. Foi um designer que fez essa analogia do botão do liga e desliga. Na verdade, é que a gente conseguiu, através da nanoeletrônica, fazer com que os botões tenham funções. Então, o mesmo botão ele pode ligar e desligar, né? Ele pode ter até mais de uma função, né? Graças à
nanotecnologia, a gente vem diminuindo, compactando cada vez mais. E como é que era um botão, então, antigamente, de liga e desliga do computador? Era assim, né? Você apertava e aí, olha o desenho como é que é, diferente, é um 0 e um 1, né? Praticamente aí. Né? Tem corrente, não tem corrente elétrica, né? Praticamente o nosso interruptor de luz é assim, né? E os americanos, eles tinham o costume de colocar o desenho de 0 e 1, né? Para você fazer a montagem corretamente aí do interruptor. E o que é o 0 e 1? É a menor unidade de informação que um computador pode manipular. É o famoso bit. 0 e 1 é o famoso bit. E a coleção de 8 bits forma um caractere, forma uma letra, forma um byte. Tá? Então eu peguei aqui a palavra exame, né, que são 5 letras, 5 bytes, e tem um total de 40 bits. Poucos bits, né? Eu consigo armazenar muita informação da palavra exame num disquete, né? Se eu fosse repetir essa palavra mais de uma vez lá naquele conteúdo, tá? Então, é isso aí. É praticamente isso daí que a gente tem aí uma parte de byte. Tá aí uma tabela para conhecimento de capacidade. Então, você vê que naquela tabela anterior, que temos, vou colocar ela lá para você ver, né? Na tabela anterior, nós temos aí pouca capacidade em um disquete, então eu posso armazenar muito pouca informação, mas se eu fosse só armazenar a palavra exame, um disquete me atenderia muito bem, em larga escala, né? E para o Blu-ray aí, que tem até 50 GB, né, de capacidade, eu posso armazenar muita informação. Aos poucos a gente vem pedindo mais informação, cada vez mais informação. Hoje na internet tem um amontoado de informação, tem que fazer um filtro até disso, né? É muita gente dando instruções e falando informações. Então, praticamente isso daí. Vamos voltar lá? Então tá aí a nossa tabela de bytes. Nós temos aí tudo múltiplo de 2, porque são somente dois números, 0 e 1, né? Então, 2 elevado a 0. Só para você ter ideia, 2 elevado a 20 dá 1.048.576 de informação. É muita informação que a gente manipula lá, tá? Então, tá aí. Vamos agora falar de software, que é a mercadoria flexível. Nós temos aí, o software ele é dividido em 3. Nós temos o básico, que é o principal, que é o sistema operacional em si. E o que o sistema operacional em si faz? Ele controla e gerencia a máquina. E ele serve de interface entre máquina e usuário. Eu coloquei aqui um periférico, um dispositivo, que é o microfone. Então, eu preciso do sistema operacional para poder utilizar este microfone. Tá? Então, ele praticamente me abre as portas para poder utilizar o que realmente eu quero utilizar. Tá? Abaixo, nós vemos aí o utilitário. É um programa nativo da máquina. Tá? Ele vem junto com o sistema operacional. Eu preciso para fazer isso. Então, vamos lá. Em uma máquina que já vem com a placa de som, já vem o dispositivo pré-montado, eu vou precisar de um aplicativo de gravar a minha voz. Então, já tem um gravador de voz lá, já tem um gravador de câmera lá, já tem uma calculadora, já que a gente vê o computador como o princípio de calcular, né? Então, nós temos muitos aplicativos utilitários que vêm junto com o sistema operacional. Um mais importante é o gerenciador de arquivo. Sem o gerenciador de arquivo, eu não tinha como copiar arquivos, eu não tinha como apagar arquivos, eu não tinha como manipular os meus arquivos. Tá? E o terceiro software é o aplicativo. Esse já está mais disseminado depois que entrou o smartphone, né? Que a gente vai para um amigo e fala: como que você fez essa brincadeira aqui no celular? Cara, eu tive que baixar esse aplicativo. Então, disseminou melhor. Eu tenho que instalar na minha máquina
seja um smartphone, seja um computador, um PC, para que ele possa funcionar, tá? Agora, o sistema operacional, que é o sistema principal, que tem a definição de um programa ou um conjunto de programas para gerenciar esses recursos da máquina, tá? Temos inúmeros, são diversos sistemas operacionais. E nós temos algumas famílias. Nós temos a família da Microsoft com os seus famosos Windows, né? Nós temos do famoso sistema operacional aberto, que é o famoso Linux. Nós temos aí a empresa Apple, né, que tem o seu sistema também operacional, né, e uma infinidade de gama de outros. Tem aí o Google Chrome OS, né, para quem tem o software Chrome, né, e o sistema operacional, ele trabalha com um conjunto de rotinas para ser executadas, né. Nós temos aí o tipo de sistema operacional. Tem o monoprogramável ou monotarefa, né? Ele faz uma tarefa por vez. E nós temos o sistema operacional multiprogramáveis e multitarefas. É o caso aqui que eu estou fazendo uma gravação, né? E eu estou rodando aí o meu aplicativo, né? Estou com um cronômetro, cronometrando a aula. Então, tá isso tudo trabalhando a meu favor. Então, eu estou utilizando um sistema operacional multitarefa, tá? E que também o computador, o sistema operacional, ele pode ser um monousuário ou um multiusuário, tá? Monousuário, ou seja, um usuário vai acessar a máquina, tá? E um multiusuário, mais de um usuário vai utilizar a máquina, tá? Então, nós temos aí um sistema operacional, um modelo, um exemplo, tá? Que foi muito utilizado na década de 80, que é o famoso MS-DOS. É um sistema operacional da família da Microsoft. Esse MS significa Microsoft e DOS é o sistema operacional em disco, tá? Foi um dos primeiros sistemas operacionais a surgir, tá? E ele era através de prompt de comando, né? O prompt de comando era um estabelecimento que eu poderia inserir alguns comandos e ele ia executando esses comandos para mim, tá? Vamos ver mais na frente. Aqui tem alguns comandos que eu coloquei, que é o famoso dir. Ele exibe os arquivos e os diretórios da máquina, tá? Os diretórios depois eles foram simbolizados como pastas, mas sempre são diretórios, tá? Então, se cair no concurso público, botar aquela fotinha da pasta e falar, isso daqui é o que? Letra A, pasta. Leia bem, porque se tiver a opção diretório, com certeza é essa opção a certa. Claro, se não tiver a opção diretório, marque a pasta, tá? Mas no computador, tanto no Linux, no Windows, nos outros sistemas operacionais, nós temos diretórios. Então, tem aqui um outro comando, md ou cd, que nada mais é do que para reforçar o que eu estou falando. md é make directory, cd é change directory, né? Então, tudo é diretório, não é pasta, tá ok? E esse sistema operacional ainda roda no nossos Windows, né? No Windows 10, 11, no caso aí, que são os prompts de comando. Existe este aplicativo que é um utilitário, ele vem na máquina, tá? Tem aí alguns comandos do MS-DOS, muitos deles a gente nem mais utiliza mais, graças a Deus, tá? Nem os conceituados, e tem alguns programas do Windows. Os programas usuários, né, praticamente avançados da máquina utilizam alguns comandos, mas isso tudo também é nada mais nada menos do que alguns ícones ou algumas partes de configuração do computador que a gente consegue abrir sem digitar esses comandos, tá? Mas claro, o comando serve para agilizar, porque, por exemplo, eu tenho aqui a calculadora que é calc. Se eu apertar o comando do Windows mais o R e digitar calc, ele vai me abrir a calculadora. Se eu fosse pelo método antigo, eu teria que ir lá na opção iniciar, aplicativos, acessórios, até achar a calculadora demora um pouquinho mais, mas em compensação não vou deixar de utilizar, tá ok? É só dois métodos de utilizar o computador. Tem aqui mais uma listagem de programas,
dá um pause no vídeo, printa a tela, copia aí, tá? Mais uma gama de comandos do Windows, faça isso daí para você ter essa nota. E nós temos aí o tipo de software. O firmware eu já falei, né? Que é o que vem, o software que vem de firma, né? O malware, que são os softwares maliciosos, né? Temos aqui o vírus, né? o trojan, né? Como exemplo. E nós temos esses aí que são o shareware, que são programas compartilhados, né? Ele vem 2 programas juntos para ser instalados. Os licenciados, que são os comprados, né? Os demos, que tem parte do programa aberto. Os trials, que são os programas que vão funcionar 30 dias. E os freewares, que são os programas livres. Eu vou falar mais a respeito. Eu agradeço a sua companhia e vamos para o próximo vídeo aí. Grato.